Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde. Com Sheila Bernardes. Olá, excelente terça-feira para você, hoje 16 de julho de 2024. Olha a gente chegando para conversar com você sobre saúde e qualidade de vida. Programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Aguinaldo Silva. Excepcionalmente, nosso convidado de toda segunda hoje veio na terça, Dr. João Ricardo, médico ginecologista, obstetra, mastologista. Saudades de você. A gente não pode ficar uma semana sem ouvir o Dr. João Ricardo, que a gente sente falta dele. Seja bem-vindo, como sempre, aqui no nosso programa. Olá, Sheila. Olá a todos os ouvintes. Saudade mesmo, né? A gente deu uma escapadinha de férias, mas conseguimos manter as nossas agendas e, excepcionalmente, hoje, terça-feira, vamos estrear, então, começar a semana, né? Na terça. Isso, começar a semana na terça, falando de saúde, porque para a gente tirar férias, para a gente usufruir o melhor da vida, é necessário estar bem e com saúde, né, doutor João Ricardo? É muito importante. Muito importante. Com certeza, a saúde, sem ela, você não é capaz de trabalhar, você não é capaz de se divertir, né? Você não é capaz de se relacionar com uma pessoa. Então, quando você está doente, realmente você fica incapaz de fazer as outras atividades. Então, saúde é importantíssimo. Fundamental. A sua última vinda aqui, você conversou conosco sobre... A gente falou um pouquinho da especialidade da mastologia, e aí você nos orientou, olha, quando é que deve se procurar um mastologista? E aí a gente tem um ouvinte conversando com a gente, é a Elisângela. Ela está contando para nós que tem um líquido no seio, ela está com 43 anos, já é laqueada. O que ela deve fazer e se é algo preocupante quando a mulher identifica que está com um líquido no seio? Isso, então, o líquido, né, que ele sai, então a descarga mamilar, esse é o nome. Então, as descargas, elas são muito comuns. Então, mulheres nessa faixa etária, mulheres que já amamentaram, porque a mama dela, na época da amamentação, ela aumentou as glândulas e aumentou os ductos que chegam ali no mamilo. E aí esses ductos, às vezes, eles não, depois que terminou a amamentação, eles às vezes não atrofiam totalmente, não voltam ao tamanho normal que eles tinham antes, e aí eles ficam um pouco dilatados, e aí acumulam uma secreção. Então ela às vezes mexe a mama, ou aperta um pouquinho, faz um mínimo movimento de ordenha, e sai um líquido. Pode sair leitoso, pode sair amarelado, pode sair um pouco mais esverdeado. Às vezes mulheres que fumam, sai até quase preto esse líquido. Se ele sai só quando ela aperta, só quando ela movimenta, espreme a mama, e sai dos dois lados, e sai em vários pontinhos, ela vê que não é só um pontinho. Isso é muito comum e isso não é suspeito. A descarga suspeita, ela em geral é espontânea, ou seja, ela vaza sozinho, sem a mulher mexer na mama. A doutora, eu tiro o meu sutiã e tem uma manchinha lá. Eu chego no final da tarde, tiro o sutiã, tem uma manchinha lá. E eu percebo que é só um pontinho, não é em vários ductos, é em um só. E principalmente se essa secreção sair sanguinolenta. Às vezes ela engana, é meio escura, né? Então, como eu falei, a esverdeada ela é bastante comum, um pouquinho mais escurecido. O que é o ideal? Então, você colocar até um guardanapo, né, descartável, de papel branquinho, você encosta ali e aí sim você consegue ver bem a cor da secreção. Não, é vermelha, né? É uma secreção sanguinolenta e que tem vazado sozinha quase todos os dias, então uma certa frequência. Não é, vazou uma vez, faz um mês, depois nunca mais aconteceu. Tudo bem. Agora, sai quase todos os dias, né? Ou todos os dias, isso é uma descarga suspeita. Então, ela deve procurar um especialista, deve procurar um mastologista. Se ela não está com os exames atualizados, então no caso dela tem mais de 40 anos, ela tem que ter uma mamografia já. Então, se ela não fez o exame, ela já vai atrás de fazer o exame para já passar com o médico com o exame na mão, e ele sim vai avaliar o quadro e
se necessário, investigar, fazer uma biópsia, fazer mais exames de imagem, fazer ultrassonografia, enfim. É ele que vai dar a conduta e avaliar o quadro. Ela refere que está com líquido, né? Não falou se realmente esse líquido está saindo. A gente está imaginando uma descarga mamilar. Mas às vezes ela pode estar com um cisto, que são muito comuns na idade dela. Também os cistos mamários, que são coleções, são bolinhas de água na sua mama. Então às vezes ela fala, eu estou com um líquido na mama, e às vezes é um cisto, ele não está se expondo, né? Os cistos também são muito comuns, porque a mama nessa faixa etária ela começa já a atrofiar a parte glandular e às vezes entope algum ductozinho interno da mama e esse líquido acumula lá dentro e forma bolinhas de água, forma os cistos. Os cistos eles não têm relação com câncer de mama, eles não aumentam o risco para ter um câncer de mama e não viram um câncer de mama. Então os cistos são muito comuns, são muito fáceis, vamos dizer, de ver a ultrassonografia. Na mamografia pode ter dúvida, às vezes aparece como um nódulo. E aí a gente complementa com uma ultrassonografia, tira a dúvida, é um cisto, ela não precisa fazer nada, ela não precisa fazer nenhum procedimento. Cistos muito grandes, às vezes acima de 3 centímetros, ela já sente o caroço, está incomodando, a gente pode fazer uma punção aliviadora. A gente vai lá e esvazia o cisto. Mas cistos não são preocupantes, cistos simples, eles não são preocupantes. E a descarga mamilar, quando ela é espontânea e principalmente se for sanguinolenta. Essa sim, tem que procurar um especialista. Olha aí, muito importante tudo isso que o Dr. João Ricardo explicou pra gente. E nós temos a Cristina. Ela disse que tem um mamilo invertido. Isso é preocupante? Traz algum prejuízo à saúde da mulher? O mamilo invertido, então ele não é tão raro, né? E aquela mulher que se conhece, ela refere, doutor, sempre quando minha mama desenvolveu, o mamilo sempre foi para dentro. Tive meus filhos, tive dificuldade para amamentar. Então, isso é natural do corpo dela, da anatomia dela. Então, esse mamilo invertido, ele não vai causar nenhum mal para ela, não vira nada de ruim. Ela pode o quê? Ter dificuldade na amamentação, realmente, porque a pega, né, o bebê, para pegar e dar realmente a sucção, ele tem que realmente, o mamilo tem que entrar dentro da boca dele, né? E a boca vai fazer como o vácuo, vamos dizer assim, e ele vai conseguir fazer a sucção. Então essas mulheres, às vezes com mamilos invertidos, têm dificuldade na amamentação. Mas fazendo exercícios, existem os bicos de silicone, coloca-se por cima ali da areola dela e aí o bebê consegue pegar o bico de silicone e conseguir fazer a sucção. Então existem algumas coisas que podem ser feitas naquele período de amamentação e a mulher ainda consegue, mesmo com o mamilo invertido, consegue amamentar. Agora, essa mulher chegou lá nos seus 50 anos, está próxima da menopausa, a mama já está murchando. Aí sim, se ela percebe que esse mamilo começou a entrar para dentro, isso é um sinal, né, suspeito. Todos os mamilos que entram para dentro é porque tem algum câncer ali? Não. Então, às vezes só pela atrofia. Às vezes ela fala, doutor, minha mama sempre tive um mamilo normal, amamentei, e agora com meus 50 anos, 60 anos, depois da menopausa, o mamilo começou a entrar para dentro. Então, mas está entrando os dois. Eu tenho percebido, doutor, que é os dois que estão entrando. Então, isso é, em geral, natural pela atrofia da mama. Agora, é só de um lado. Eu percebi que é só de um lado que está entrando para dentro. Então, tem que investigar. Tem que estar com o exame de imagem em dia, né? Pode ser um sinal de câncer de mama. Mas fez os exames, não mostrou nenhuma nodulação, não mostrou nenhuma outra retração, nenhuma alteração de parênquima, enfim, não teve nada suspeito. Pode acontecer só pela evolução da natureza. A mama está atrofiando e o mamilo entra para dentro. Então, mulher, né, acima de 40 anos, 50, 60, dali para frente, mamilo começou a entrar para dentro, ela tem que passar com um especialista, ela tem que fazer exames. Necessariamente é um câncer, vai dar algum problema? Não.
mas ela tem que investigar e tem que descartar. Essa mulher nessa idade de 50, 60, a mama começou a murchar, ela está dispensada do exame de mamografia, por exemplo? Aquela idosa de 70 até 80 anos, está dispensada? Não vai acontecer mais nada com aquela mama? Olha, não tem idade, né? Então, a mulher, se ela tem condições, se ela se locomove, se ela não tem nenhuma sequela, não teve nenhum AVC, por exemplo, ela consegue ir até um centro que tenha um mamógrafo e fazer o exame. Ela com certeza é candidata a continuar fazendo. Então, pelo SUS, se não me engano, 65, 70 anos, 69 anos, se não me engano, a idade em que o rastreamento, né, de 50 a 69 anos. Porém, por quê? Se apareceu um câncer de mama, a expectativa dela é curta e a mama é pequena, porque a mama geralmente já murchou, então ela sente o caroço mais fácil, mas não deve ficar baseado só no exame clínico. Então, se a mulher tem condições, se ela se locomove, se ela consegue fazer uma mamografia, ela deve continuar o rastreamento dela até o fim da vida. Por que a mama dói? Tem mulheres na idade mais madura que falam, olha, meus hormônios estão subindo e descendo, estou sentindo a mama doer. Outras mulheres mais jovens no período menstrual. Por que a mama fica dolorida em determinadas fases da vida da mulher? Muito comum, né? A mama, ela se altera com os hormônios sexuais, né? Então, primeiro, ela começa a desenvolver lá na puberdade, porque o ovário da menina começou a produzir, né, os hormônios femininos, principalmente o estrógeno, que é o que estimula o desenvolvimento da mama. Então, a mama cresce devido a um hormônio sexual. E aí essa menina tem o ciclo menstrual, que há sempre uma subida e uma descida, né, um ciclo desses hormônios. Então, tem fases em que a mama vai ficar mais túrgida, vai ficar mais inchada, vai ficar mais dolorida. Então, geralmente, próximo à menstruação, até os primeiros dias da menstruação. E aquela mulher já próximo da menopausa, pela atrofia. Então, a mama começou a murchar, começou a perder a função dela, ela pode ficar mais sensível também. Então, muito comum, a mastalgia é um sintoma muito comum. É o que faz as mulheres procurarem um médico, né? Mas a grande maioria não tem nenhuma relação com nenhuma doença, né? O câncer de mama, principalmente, que é o mais temido. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. João Ricardo. A gente vai trazer mais questões de saúde para você, já já. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. A sua saúde, o seu bem-estar em foco no Momento Saúde. Estamos de volta com o nosso Momento Saúde nessa terça-feira maravilhosa. Os aniversariantes que estão acompanhando a gente aí, um abraço super especial para vocês que estão nos ouvindo. Você que dá carona pra gente no carro, você que escuta em casa, onde você estiver, obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente está com o Dr. João Ricardo hoje, conversando sobre as doenças da mama, as doenças mamárias, os sinais, os sintomas. E eu quero trazer um pouquinho, Dr. João Ricardo, que você fale para nós. Você até já falou um pouquinho no primeiro bloco, a questão do cisto mamário, que é muito comum, mas a mulher morre de medo quando fala, olha, tô com cisto na mama. E a grande dúvida é, vai virar câncer esse cisto? Isso, então os cistos são muito comuns, né? Então a maioria ali vai aparecer próximo dos 40 anos. A partir dos 30 anos já é bastante incidente. Antes dos 30 é raro, mas pode acontecer. Até uma menina com menos de 20 anos pode aparecer um cisto mamário. Às vezes, e ele às vezes cresce rápido. Então a mulher vem no consultório desesperada porque ela sentiu um caroço. Doutor, faz uma semana eu não tinha isso daqui, eu estou percebendo esse caroço faz uma semana. Eu acho que... E aí sim, então existem, lógico, tumores de crescimento rápido. A gente sempre fica com medo, suspeito. Mas faz o exame de imagem e aí mostra que é um cisto, né? E é muito comum ter vários cistos. Ela só sentiu um, mas na hora que ela faz o exame, ela descobriu que ela tem 10.
10 de um lado, 7 do outro. Ai, meu Deus do céu, vou perder meus peitos. A mulher fica preocupada. Né? Aí aumenta mais ainda. Ela já estava com medo de 1, quando descobriu que tinha 10. Tinha mais. O susto é muito grande, né? Para a mulher, para a paciente. Mas os cistos simples, né? Então, eles são muito comuns e eles não têm relação com o câncer. Não tem que tirar, doutor? Não tem que fazer biópsia? Não tem que continuar acompanhando de perto? Não. O cisto simples, então bem delimitadinho, bem anecoico, esses cistos, eles não têm nenhuma relação com o câncer, não aumenta risco. As mulheres que têm mais cistos têm mais chance de ter câncer no futuro? Não. Em relação à dor também, a gente já falou sobre a dor. Às vezes uma queixa que leva a mulher ao consultório é a dor mamária. E aí ela vai fazer os exames e ela descobre que tem um monte de cisto. Então essa dor que eu tenho é por causa dos cistos? Não. A gente vê mulheres cheias de cistos que não queixam de dor. A gente vê mulheres que não tem nenhum cisto que queixa de dor. Mulheres às vezes com cistão grande e não está sentindo nada. Enfim, os cistos não têm relação com a dor. A gente sabe que os cistos têm um pouco uma tendência maior de aparecer em mamas mais densas, mamas que têm mais glândula. E as mamas mais densas tendem a ter um pouco mais de dor. Então elas sentem mais o ciclo menstrual, elas sentem mais o período de atrofia quando a mama está regredindo lá no futuro. Então, dor mamária, cistos, eles em geral não têm relação nenhuma com câncer de mama. A dor, às vezes, foi o que fez a mulher ir ao médico fazer os exames e, às vezes, por coincidência, descobriu um outro problema lá, né? E pode até ser um câncer. Mas foi uma coincidência, foi o que ela fez ir ao médico e fazer os exames. O cisto também, às vezes ela sentiu um cistão grande, vai lá, faz os exames, tinha um câncerzinho inicial próximo ali, mas não era o problema do cisto em si. Então, os cistos são muito comuns. Eles não causam nada. Tem remédio para cisto? Para fazer sumir. Até a gente escuta, olha, o médico disse, alguém disse que se tomar o anticoncepcional vai fazer sumir o cisto. Isso procede ou não? Não, também não. Então não temos remédios para sumir com os cistos, né? Chá, anticoncepcional, enfim. Não temos. Excesso de hormônio, também não é, né? Então, o cisto não é nenhum reflexo, nenhuma alteração devido a alterações hormonais que essa mulher tem. Então, não tem que ficar investigando isso. A mulher chega, não, porque deve estar tudo desregulado, meus hormônios. E não, os cistos eles aparecem, existe uma tendência familiar. Minha mãe também teve, minha irmã também tem. Então, existe uma tendência familiar devido ao tipo de mama desses cistos aparecerem ali próximo dos 40 anos. Mama extranumerária. Que mama é essa, doutor João Ricardo? Explica pra gente ver se tem ouvinte aí que tem esse tipo de mama. Aliás, você que está acompanhando pode conversar com a gente. 7736284210 é o WhatsApp. Mande sua pergunta, converse conosco que a gente vai trazer aqui no programa. Muito bem, as mamas extranumerárias. Então, pouca gente sabe o que é, mas muita gente já viu, às vezes nem sabe o que é. Então, nós somos mamíferos, então nós tivemos uma evolução, né, dos animais, e a gente vê que dentre os animais mamíferos é muito comum ter pares de seios, né? Então a cadelinha, pensa na cadelinha, pensa na porca, né? Ela tem aquela 10 crias de uma vez e ela consegue amamentar os 10 de uma vez, né? Verdade. Porque ela tem ali 5, 6 pares de mamilos, né, de mamas. E nós também, às vezes, então, até homens podem aparecer. Só que às vezes ele acha que é uma pinta, né? Eu tenho uma pinta. Então vai aparecer esse mamilo acessório ou mama acessória, né, na linha láctea. Isso é desde a sua embriogênese, quando você estava na barriga da sua mãe, que uma mama a mais pode ter aparecido. Só que ela, na vida adulta, na adolescência, ela não desenvolve. Ela cresce ou cresce muito pouquinho. Então a menina às vezes tem as 2 mamas normais e tem mais um par, uma pintinha, como se fosse uma pinta que escureceu quando estava amamentando, quando estava grávida, e aquilo é um mamilo acessório.
Pode ter desde a axila até a região da virilha. Então podem aparecer, às vezes só a saliênciazinha, a gente chama de mamilo acessório, ou às vezes pode ter tecido mamário, ele fica um pouquinho mais saliente, e às vezes, alguns casos que tem essa mama acessória um pouquinho mais saliente, quando a mulher engravida está amamentando, ela fala: doutor, até vaza leite pelo biquinho, por essa pintinha que eu tinha aqui. Olha então, só. muito normal, porque é uma mama acessória. A gente, em geral, não faz nada, só se é muito volumosa, a gente pode pensar em ressecar. Mas aquilo não vai virar nada de ruim, não. Há um câncer de mama aparecer numa mama acessória? Não, isso também é praticamente impossível. Então, não se preocupe. E muita gente tem e nem sabe o que é. Então, uma pintazinha, às vezes, que escurece quando está grávida, porque as areolas escurecem, e é um mamilo acessório. E as mastites? O que são as mastites? Mastite, também um quadro muito comum. A mais comum delas, a mastite puerperal. A mastite, então, é a infecção da mama com a inflamação da mesma. Então, a mulher, quando está amamentando, os ductos ali estão cheios de leite e estão mais abertos. Então, facilita com que as bactérias que moram na nossa pele entrem para dentro da mama, e aí tá cheio de leite lá, aí elas fazem a festa, se multiplicam e aí inflamam a mama. Então fica vermelha, fica dolorida, fica endurecida e, em geral, dá febre, calafrio, pelo menos calafrio, a mulher sente calafrios, né? E às vezes sobe a temperatura, às vezes dá febre alta, 39, 39,5. Então, o quanto antes ela procurar um médico, e aí pode ser o obstetra, às vezes até um clínico geral, né, num pronto atendimento, porque o obstetra não está atendendo, mas ela pode ir num pronto atendimento, né, que o clínico geral vai olhar, ver a mama avermelhada, a mulher a história é clássica, eu estou com um bebê pequenininho, a grande maioria das mastites aparece ali com 7, 10 dias de puerpério. Pode aparecer com 6 meses, pode aparecer com 1 ano, pode, mas a grande maioria já aparece no primeiro mês. A mastite já acontece logo. E aí vai usar antibiótico, vai tratar, se tiver uma coleção às vezes vai ter que drenar, mas o quanto antes pegar, tem tratamento. Agora existem as mastites não puerperais, as mastites daquela mulher que não está amamentando. E aí existe mastite tuberculínica, né? Então a tuberculose mamária. Olha aí. É raro, mas pode ter. A tuberculose não só se manifestar no pulmão, mas se manifesta na mama. Existem mastites autoimunes, muito comum. Dentre as mastites não puerperais, a mais comum é a autoimune. É o próprio corpo da mulher que ataca a mama. A mama começa a ficar inflamada, em geral não dói tanto. E aí muitas vezes ela vaza secreção. O doutor estourou aqui um furinho na mama e está vazando secreção. E às vezes nem dói tanto. Então, mastite autoimune. Existem alguns casos por fungo, mastite causada por fungo. E existe o carcinoma inflamatório. Então esse é o mais temido, que é um tipo de câncer muito agressivo, que ele às vezes simula uma mastite. A mama fica toda vermelha, endurecida, então lembra muito a mastite puerperal. A mama fica vermelha, dolorida e endurecida. Então sempre... tomei o remedinho e não melhorou. Tomei lá o antibiótico e não melhorou. Não parou de sair a secreção. Enfim, você tem que ir ao especialista, porque ele vai ter que tentar diagnosticar qual é o tipo da sua mastite. A grande maioria, infecciosa, passa com o clínico, com o obstetra, ele trata o antibiótico, melhora, em 1 semana está melhor. Agora, se não teve melhora, você tem que procurar um especialista. Desde ser o símbolo, o órgão responsável pela amamentação, a mama também é o símbolo da feminilidade. A mulher sonha em ter mamas bonitas, né? Tá cada dia mais comum as cirurgias, né, de mama, cirurgias estéticas. Elas podem causar algum prejuízo?
para a saúde da mulher, porque a gente tem que pensar na estética, mas a saúde precisa vir primeiro. Uma grande dúvida das mulheres, olha, a mulher que põe, por exemplo, silicone na mama, ela pode ter uma dificuldade para a identificação de uma doença mamária, do próprio câncer de mama, pode mascarar ou não tem mais isso, doutor João Ricardo, isso não existe? Bom, então realmente as cirurgias plásticas aí mais realizadas, né, realmente são as mamárias. Elas ultrapassaram, nos Estados Unidos sempre foi, aqui no Brasil agora também a cirurgia mamária é hoje a cirurgia plástica mais realizada. E não temos, né, nenhum risco não, a gente pode ficar muito tranquilo. Então a mulher que quer fazer sua plástica, né, ela vai ter um risco aumentado para câncer de mama, vai causar algum problema para ela? Não. Lógico que existem os riscos da cirurgia. Um risco de ter uma infecção da prótese, de ter uma extrusão, de ter algum problema relacionado com a cirurgia, que a grande maioria tem solução. Então, às vezes vai ser um pouco mais chato esse pós-operatório dela, mas vai ter solução. Em relação ao rastreamento, doutora, eu tenho prótese na mama, então não vou fazer mamografia. Não, você vai fazer mamografia sim, né? Então se você está na faixa etária, tem mais de 40 anos, não tem nenhum problema fazer a mamografia com as próteses aí. Então faça mais de uma incidência, né? Faz uma tentando tirar um pouco a prótese ali da foto e faz um com a prótese mostrando. Então você faz duas fotos em cada incidência. Então face normalmente e a gente consegue detectar. Por quê? Porque a prótese está atrás da mama, ela está ali junto do músculo ou quando não, atrás do músculo, ou seja, a mama está toda na frente. Até para se apalpar, eu falo que fica mais fácil, porque a prótese joga a mama para frente, então tudo que se ela sentir um caroço, se aparecer, ela vai sentir até mais fácil. Olha aí. E ela vai continuar fazendo os exames normais de rastreamento, mamografia, ultrassonografia, se tiver alguma dúvida, ressonância é um bom exame para avaliar as próteses, quando a gente tem dúvida de alguma rotura de prótese. Mulheres jovens com alto risco para câncer de mama, pode-se fazer ressonância de mamas também. Enfim, a prótese não aumenta risco para câncer de mama e não impede o rastreamento, não impede o diagnóstico. Enfim, ela pode fazer sim a sua cirurgia. Muito bem, teríamos mais dúvidas, mas vamos guardar para o próximo encontro. Obrigada pela sua presença e até semana que vem. Um grande abraço, uma ótima semana para todos. Você que ficou com a gente, obrigada pelo carinho, pela companhia. A gente volta amanhã neste mesmo horário. Beijo no coração. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.